Hoje vamos estar lendo dos versos 1 ao 7. Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir ao rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Até aí. A gente já percebe, irmãos, que o livro de Daniel ele já começa com uma crise. E falar em crise hoje é você obter engajamento, é você obter muitos likes, porque todo mundo está em crise. Todo mundo hoje está em crise, todo mundo hoje está com alguma dificuldade. Isso acaba sendo um prato cheio para muitos charlatões da fé tentar de alguma maneira obstruir aquilo que de fato a palavra do Senhor nos revela. Nabucodonosor, o soberano poderoso, do poderoso império centrado na Babilônia, ou Sinar, havia sitiado Jerusalém, a capital de Judá, a terra que Deus, como todos nós sabemos, havia prometido a seu povo e na qual o havia protegido até então. E dessa vez, não tinha havido nenhum resgate. Conforme o verso 2, o Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A cidade e a nação caíram. E além disso, alguns dos utensílios da casa de Deus, o templo de Jerusalém, também foram apropriados por Nabucodonosor. Os centros ginásticos e religiosos de Judá simplesmente são erradicados. E não para por aí. A severidade do espólio se estende não apenas aos objetos preciosos acrescentados aos cofres religiosos da Babilônia, mas também inclui os melhores e mais brilhantes jovens de Judá. E a situação não poderia ser pior. O rei e o reino de Judá foram conquistados. E com eles havia chegado ao fim a era em que Jerusalém atuou como força geopolítica. Seria como dizer que a força militar dos Estados Unidos foi simplesmente dizimada. Seria mais ou menos isso. Os mais capazes dentre os povos, tanto no trabalho quanto na adoração, foram transportados para o exílio. Para o povo de Deus, esses acontecimentos horríveis pareciam sinalizar que todas as promessas da aliança de Deus, que vinham sendo feitas há séculos, simplesmente agora evaporaram como a neblina da manhã. Aliás, a longa marcha de Israel rumo ao próprio fim
já havia começado há algum tempo. Com exceção de alguns poucos períodos, há décadas que Judá estava em declínio. Mas agora, o fim havia chegado com força irreversível. E dois fatos se destacam aqui: a derrota do rei de Judá e a deportação de parte de seu povo. E se essas duas coisas não forem superadas, elas marcam o fim não só da existência de um rei sobre Judá e da continuidade do povo de Deus, mas também do conforto em saber que as promessas de Deus de salvar seu povo e por meio dele todas as famílias da terra permanecem intactas. Assim, o destino do jovem Daniel, dos seus amigos e do restante dos exilados não é meramente de interesse histórico. O futuro do mundo depende disso, porque as promessas de Deus, elas estão entrelaçadas com o destino deles. Não deve ser fácil imaginar, gente bonita e fofa de Deus, o que Daniel e os seus amigos sentiam na longa caminhada até a Babilônia. Essa história me faz lembrar um livro que eu li recentemente, da viagem que Vincent Lombard realizou com a família quando ele deixou o time do New York Giants, time de futebol americano, para assumir uma posição de treinador principal dos Packers. O seu biógrafo, ele narrou a jornada do livro, e eu sugiro esse livro, quando o orgulho ainda importava a vida de Vincent Lombard. Mary não conseguia segurar as lágrimas enquanto o marido dirigia o Chevy de duas cores na direção do pedágio para começarem a longa viagem até Wisconsin. Isso era o começo ou o fim? Seu biógrafo, ele narra com tanta maestria como o coração daquela mulher estava. A filha de 12 anos, ela soluçava no banco de trás. E quando eles se aproximavam de Milwaukee, o cenário mudou drasticamente para branco sobre branco, e Vincent e sua esposa Susan olhavam com descrença e desespero. Enquanto dirigíamos em Chicago, tudo estava bem e estávamos dispostos e falantes. Então ficou tudo bem quieto dentro do carro quando vimos aquela neve. Estávamos entrando em depressão. Eu estava pensando, aonde ele está me levando? Não acho que eu quero fazer isso. De repente, essa é a impressão que nos dá quando estamos num lugar muito acomodados, muito bem definidos, e simplesmente o Senhor nos direciona a outro lugar que nós não esperamos. Ou a situações que nós simplesmente não estávamos aguardando. Nos tira talvez da nossa zona de segurança, como costumo dizer, zona de conforto, e leva-nos para aquilo que Ele deseja. E não é fácil. Não é fácil. E deve ter sido essa sensação dos judeus que realizaram a longa jornada rumo à Babilônia. E o mesmo se poderia dizer dos primeiros leitores do livro de Daniel, porque em sua forma final, o livro apareceu pela primeira vez em congregações judaicas pós-exílicas que buscavam seu espaço no mundo. Um mundo que havia passado por vasta transformação, se o comparamos ao reinado idealizado por Davi e seu reino ancestral. Esses leitores, irmãos, viveram em uma época em que as circunstâncias não os favoreciam muito. Eles teriam sido judeus vivendo por volta de 525 a.C. a 170 a.C., dependendo da perspectiva que se adote sobre esses indícios históricos. Ambos os extremos, vale dizer, dessa linha temporal, compartilham de duas semelhanças. Israel estava sem rei, ao menos sem um rei de qualquer importância, e estava sem um reino que pudesse realmente ser considerado o seu próprio reino. Não havia um rei
e não havia um reino. Os primeiros leitores de Daniel sofreram uma perda de autonomia política. Era como se todos nós que votamos aqui tivéssemos os nossos certificados de voto, né, o nosso título de eleitor, confiscados. Simplesmente isso. Nós sabemos que para que algumas coisas aconteçam, o nosso voto é importante. E quando nós perdemos esse direito, nós não podemos reivindicar nada, né? E esses leitores simplesmente perderam essa oportunidade. Aliás, eles foram sujeitos a uma vida de subserviência sob o domínio de outras nações poderosas. Eles estavam acostumados a ser marginalizados. Embora continuassem religiosos, suas formas de adoração eram cada vez mais relegadas àquele tipo de liberdade negociada que só pode ser concedida pelos detentores do poder. Para esses, o livro de Daniel era um bálsamo, um unguento para uma ferida aberta e o melhor livro de cabeceira disponível no mercado. Afinal, nada melhor que a velha história das desventuras dos garotos da Babilônia para lhes dar aquela dose de coragem, reconciliá-los à ideia de estar em casa mesmo sob o domínio de outra nação. Você não está na sua Asgard, mas você faz de qualquer lugar a sua Asgard. Muitas das vezes nós estamos aqui, estamos passando por dificuldades, por lutas, mas como o André muito bem